Fiquem ainda de pé. Vamos continuar orando. A cruz sagrada seja nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, não nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, não nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, não nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, em nome de Jesus. Querida, eu queria convidar você, coloca a sua mão na sua cabeça. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha sobre nós. A presença de Jesus, a presença da Virgem Maria e do seu esposo está aqui. E nós iremos pedir que o Espírito Santo Ele venha sobre a nossa mente. Vá apresentando a sua mente. Diga para o Senhor: Senhor, eu te apresento a minha mente. Eu te consagro, Senhor. Consagro o meu consciente, meu subconsciente. Te consagro a minha imaginação, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo, que Ele faça acontecer uma metanoia hoje em minha vida, Senhor. Que a minha mente seja transformada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Consagra as tuas emoções. Consagra todos os sentimentos que estão aí agora no teu coração. Consagra ao Senhor. Querido, nós queremos consagrar o nosso coração ao Teu Santíssimo Coração. Queremos consagrar, Senhor, todas as nossas emoções, tudo que trazemos conosco, toda a nossa história, tudo que vivemos até o dia de hoje. Quero consagrar, Senhor, o meu coração a vós. Só vós poderá ter acesso. Eu te dou livre acesso. Diga para Ele: Jesus, eu te dou livre acesso. Eu quero ouvir tua voz, igreja. Jesus, eu te dou livre acesso. Entra no meu coração nesse momento. Sopra o teu fogo. Aquece, Senhor, o meu coração. Faz ele queimar. Faz ele queimar. Coloca, Jesus, dentro dele o teu amor. Amém? Pode ir se sentando. Meu nome é Edilane. Eu sou da cidade de Feira de Santana, da Arquidiocese de Feira de Santana. Sou do grupo de oração Restituição. Sou casada, sou mãe, tenho uma filha de 8 anos. E atualmente estou no ministério de pregação. Queridas, hoje o Senhor quer trazer para nós o tema envolvendo a oração. Eu vou voltar lá para o altar e a gente vai adentrar no mistério dessa pregação. Porém, antes, o Espírito Santo ele quer nos exortar. Soldado vai para a batalha despreparado? Vai para a batalha despreparado? A gente vai para a guerra despreparado? Não. A primeira condição do soldado ir para a guerra é a decisão. Eu me decido, Senhor, de ir. E a outra condição é a ousadia. Soldado medroso não vence batalha. Então eu quero dizer para você na sua vida, se hoje você não assumir a autoridade do Senhor sobre a tua vida, você não vai conseguir vencer as batalhas. Tem que ter ousadia.
Toma posse da ousadia que Deus te concede. Na hora de orar, abre a boca e ora. Na hora de proclamar, proclama. Seja ousada no Espírito Santo. Nós iremos adentrar no mistério da oração, que é o dom de Deus. Mas antes o Espírito Santo quer nos exortar. Desperta, mulheres. Desperta, tu que dormes. Levanta-te. Você veio para aqui hoje para lutar, não é verdade? Você não quer voltar com tua vitória? Sim ou não, igreja? Você tem que ser decidida, sim. Porque se você não fosse decidida, Satanás vai gozar da tua cara. E você hoje está para enganar ele, para destruir ele, para vencer ele, amém? Amém, Jesus. Pega a palavra, já deixa aí perto de você. O tema da minha pregação é o poder da mulher que ora. Diga para a pessoa que está do seu lado, o poder da mulher que ora. A oração que abre portas no céu e na terra. Queridas, não existe uma oração que ela não cause um efeito. Não existe uma oração que a gente faça, mesmo que seja uma súplica, uma jaculatória, uma oração muitas das vezes que é um suspiro de nossas almas, porque muitas das vezes nós não temos nem palavra para orar como a irmã proclamava. Mas a nossa oração, ela move o céu e move a terra. A consequência da oração é trazer aquilo que está no mundo espiritual para se concretizar na sua vida. Então você está entendendo por que você precisa ser ousada? Você está entendendo por que você precisa ter uma decisão? Porque se você ficar, Senhor, com aquela frieza, com aquele chove não molha, você não traz aquilo que está no mundo espiritual. A tua oração precisa causar um efeito de trazer aquilo que está no mundo espiritual para concretizar na sua vida. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que a oração é o meio necessário e certo de alcançarmos todas as graças necessárias para a nossa salvação. Você sabe quantas horas Santo Afonso Maria de Ligório orava? Ele por dia orava no mínimo 8 horas. 8 horas. Eu não estou dizendo que você tem que passar 8 horas. Mas se a oração não fosse importante, Isabel, Santo Afonso Maria de Ligório não orava. Se a oração não fosse importante, Padre Pio não debulhava terços e terço todos os dias. Nossa Senhora, lá na aparição em Medjugorje, ela diz o tempo todo: ora, ora, reza, faça da sua vida uma contínua oração. Se você acordar todos os dias, irmã, e você não passar ao longo do dia se conectando, lembrando, se envolvendo na presença de Deus, talvez Deus não tenha sido o Senhor da tua vida. O que tem sido o Senhor da tua vida é o teu trabalho, é a correria de casa, tem sido tantas outras coisas, porque a oração, ela é um suspiro que nos eleva para Deus. E se a gente passar o dia todo, irmã, só esquecida do Senhor, e quando chegar a noite, deixa eu correr, eu tenho que fazer minha oração, e vai lá e faz de qualquer jeito, reza o porque tem que cumprir o preceito de rezar o terço, mas não reza com o coração, não vale de nada. Se você não rezar, se você não orar com o coração, não vale de nada. Porque a oração, minha irmã, para produzir o efeito, irmã, tem que ter a oração com o coração. Nós precisamos orar, levar a nossa alma para Deus.
E a nossa salvação vem por meio da oração. Então nós não podemos nos afastar do Senhor. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos determinar na nossa vida. Igreja, é você que é responsável pela salvação da sua casa. E a salvação da sua casa vem por meio da oração. Então quando Satanás tira você da oração, a primeira coisa que ele faz com o soldado é o quê? Enganar o soldado para entrar na fortaleza. Ei, quando você vacila na oração, você está dando liberdade para o inimigo entrar. Porque quando você está ali na contínua oração, quando você está ali na perseverança, você blinda a tua casa, você blinda a tua vida, você coloca um rei ali protegendo a fortaleza. E eu quero ver o inimigo que ele vai invadir uma fortaleza que está protegida pelo guarda de Israel. Não tem. E eu digo para você, nós estamos habituadas a viver mendigando, pegando as migalhas que caem no chão, porque não temos sido determinadas, porque não temos nos posicionado. Muitas das vezes temos vivido realidade dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso matrimônio, porque nós não temos nos posicionado na oração. E precisamos tomar uma decisão. Há quase 4 anos atrás, eu ainda não era casada na igreja. Eu conheci Jesus, tive um encontro pessoal com Jesus com 14 anos. Dentro da renovação carismática, no seminário de vida. Porém, depois eu me afastei. E no meu processo de afastamento, eu fui morar junto, tive filha. E quando eu quis voltar para Deus, quando eu me decidi voltar para Deus, foi fácil? Não foi. Mas a minha vitória estava todos os dias na oração, de decretar dentro da minha casa, na minha vida, que eu precisava de uma vida nova, que eu precisava de uma transformação. E eu me recordo que teve um dia que eu cheguei vindo de um determinado lugar, e naquele dia Deus falou assim: hoje você vai entrar na sua casa e você vai decretar, é hora de sair do Egito, filha, é hora de sair dessa escravidão, é hora de assumir a promessa na tua vida. E naquele dia, eu nunca me esqueço disso, eu me ajoelhei na minha casa, lancei o meu coração para Deus. E ali eu decretei uma vida nova. E eu falei: eu vou me casar na igreja, Senhor. Tu vai me dar meu casamento. Eu não tenho dinheiro, tu sabes. Mas eu não me importo em não ter festa. Eu não me importo de ter vestido bonito. Porque o Senhor sabe o que eu quero. Eu só quero te receber na Eucaristia. Porque na hora da missa, irmã, se eu não recebesse Jesus, parecia que Jesus ia se lançar em vir para mim. Eu tinha fome e sede de Deus. E aquela saudade, ela era dilacerante. Ei, se você estiver vivendo isso na tua vida, assume hoje uma postura. Muda a tua história. Você não precisa viver escrava. Você tem que sair hoje do Egito. E quem vai te tirar do Egito é Jesus, por meio da tua oração. Assume a decisão. E Jesus disse para mim naquele dia: sonha, tu queres o quê? Eu falei: Jesus, eu só quero um casamento, não precisa chamar ninguém. Jesus: sonha. Você quer o quê? Diga para mim o que é que você quer. Escreva, pegue um papel, escreva. E eu disse para Jesus: eu não quero festa não, Senhor. Eu só quero casar na igreja. Se o Senhor me conceder a graça, um vestido de noiva, vai lá, a gente recebe o cumprimento, tá bom. Jesus falou assim: você quer um jantar? Você quer recepcionar seus convidados? Eu falei: Jesus, eu não tenho dinheiro. Jesus falou: peça. Peça. E aquilo, minhas irmãs, Deus foi movendo. E eu falei com meu esposo: a gente vai casar na igreja. Oxe, tu tem dinheiro para casar na igreja? Eu falei: não tenho. Mas eu tenho aquele que faz tudo, e a gente vai casar na igreja.
Resumindo a história, porque o testemunho é longo, Jesus providenciou nessa primeira fase tudo. Apareceu uma promoção de noivas, e aí foi aparecendo as coisas, e a gente foi fechando, e Deus foi aparecendo com a providência financeira, e eu falei, olha, aí eu fui conversar com o padre, falei, padre, eu vou me casar, eu quero me casar no máximo com 3 meses, porque eu tenho pressa. Aí o padre falou, para que essa pressa, minha filha? Eu falei, porque eu estou com saudade de Jesus, eu não posso demorar. E todo mundo falando, isso é loucura, não se organiza um casamento com 3 meses. Eu falei, não quero saber, eu quero receber Jesus. E aí o que acontece? A gente marcou uma data, foi organizar as coisas. E aí nesse meio desse processo, eu estava com 2 tias doentes. As 2 estavam com CA, na mama. Uma do lado de pai e a outra para o lado de mãe. E a gente tinha marcado o casamento para fevereiro. Quando foi em dezembro, novembro, uma tia piorou, era metástase. E aí quando chegou em dezembro, minha mãe falou assim, olha, sua tia está sempre ficando internada. É melhor adiar o casamento. E eu disse para a mãe, Jesus, mãe, Ele pode todas as coisas. Mas se for para adiar, a gente adia. E aí, minha outra tia marcou a cirurgia para tirar a mama. E a gente tomou a decisão, aquilo doeu tanto. Mas eu falei assim, olha Jesus, eu te ofereço como sacrifício. Ofereci aquilo para Jesus. E aí a gente suspendeu, não definiu outra data. Minha tia fez a cirurgia. E a outra só foi piorando. E eu dizia assim para Jesus, eu falei, olha Senhor, faz um milagre na vida da minha tia. Eu te dou tudo. Eu abro mão da minha festa, abro mão de tudo. Eu não quero nada, mas restitui a saúde dela. E Jesus em oração, nesse caminho, Jesus me ensinou muito a andar com Santa Faustina. E Jesus dizia assim para mim, ela não vai ficar. Eu vou recolher ela. E eu passei, meus irmãos, meses lutando contra ele. Eu ia para o Santíssimo e eu dizia assim, eu não aceito. O Senhor vai ter que reverter essa história. E Jesus confirmava na palavra. Jesus confirmava no diário. E em março, para abril, minha tia faleceu. Antes dela falecer, ela passou ainda alguns dias, ela ficou em coma. Teve morte cerebral. Os tumores já tinham tomado parte praticamente do corpo todo. Mas no dia da morte dela, eu tive paz. Porque foi feita a vontade de Deus. E aí depois que passou, né, o processo, e aí todo mundo, os fornecedores, Edilane, a gente precisa definir uma nova data. Mas aquilo, meus irmãos, parecendo que tinha perdido o sentido. E aí a gente falou assim, eu vou pensar numa data e te falo. E aí eu fui rezar diante do Santíssimo. E o Senhor falou assim, 15 de outubro. Aí eu falei assim, deixa eu ver quem é o santo do dia 15 de outubro. E aí quando eu fui pesquisar, Santa Teresa d'Ávila, a mulher da oração. Aí eu falei, nossa Jesus, o Senhor me deu uma madrinha. E aí continuou o processo. E a fase da organização foi muito dolorosa, porque tudo aquilo que tinha construído foi destruído. Eu tinha contratado uma fornecedora, ela me deu um golpe e eu perdi parte do meu casamento. E quando eu comecei a viver aquela experiência de perda, Jesus falava assim, filha, você confia em mim? Eu falei, eu confio, Jesus. Então Ele não tira os olhos de mim. E eu falei assim, mas Jesus, como é que eu vou fazer? Não vai dar certo. Eu vou ter que cancelar. Eu não tenho mais dinheiro. Como é que vai se fazer todas as coisas? E o Senhor movendo a minha vida na oração. E o Senhor fala assim, tudo pode ser mudado pela força da oração. E com graça de Deus,
No dia que aconteceu, a data manteve, o Senhor providenciou tudo. Meus irmãos, eu não sei até hoje, nem o que foi, como foi que aconteceu tudo. Mas Deus me deu coisas que eu nem imaginei, nem sonhei para a minha vida. Minha irmã, quando eu cheguei na igreja, que eu vi a igreja arrumada, linda daquele jeito, eu disse assim: Senhor, não sou merecedora. Eu amo música instrumental. O Senhor me deu um saxofonista. E quando eu olhei para ele, eu falei assim: meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Deus cuida dos detalhes. Quando eu cheguei no local de festa, eu olhava para aquela arrumação. Eu cheguei, olhei para aquela mesa de bolo e eu falei assim: Senhor, eu não sonhei com isso. Mas Ele me deu tudo aquilo que eu nem sequer, meus irmãos, eu sonhei, imaginei. E por que eu estou contando isso? Que eu saí totalmente do roteiro. Porque Deus quer dizer para vocês hoje. Primeira coisa, para Ele, nada para Ele é. E a outra coisa, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. E isso, minhas irmãs, me fez uma mulher mais forte, mais ousada. Deus me ensinou nesse processo de dor, de perda, de luta, de transformação, ser uma mulher de oração. E as coisas, quando muitas das vezes desmorona, o Senhor me leva de novo, vai para o secreto. E eu chego quantas vezes, aí a gente lá no Restituição, a gente fala assim, que muitas das vezes a gente não tem educação para orar. Porque a gente ora gritando, a gente bate, a gente rasga, a gente pula. Eu sou do mesmo grupo de oração de Odaí, acho que alguns já devem conhecer. E a gente é assim. E quantas das vezes eu precisei chegar na minha casa, no meu trabalho, e me posicionar e dizer: eu não aceito, Senhor. Transforma esta realidade, porque o Senhor não me prometeu isso. O Senhor não me prometeu essa realidade de vida. Transforma, gera uma vida nova, tira aquilo que não é teu. E aí, minhas irmãs, quando a gente vai ver, Deus vai ali, ó, fazendo. E quando a gente vai ver, minha irmã, as coisas estão transformadas. As coisas estão totalmente transformadas. E o ano passado, só para sair da parte do testemunho, para a gente voltar ali para o roteiro, aconteceu um fato do Senhor curar em uma adoração uma pessoa. E eu tinha proclamado essa cura. Ela estava com CA no olho. E lá nessa adoração o Senhor moveu a cura dela, né? O Senhor curou ela. E aí no dia que ela me ligou para mim falar o testemunho dela, quando eu comecei, eu não sabia do que se tratava, a circunstância. E aí quando eu comecei a ouvir a ligação dela, o Senhor falou assim: se ajoelha. E na minha casa, diante do meu sofá, eu me ajoelhei. E ouvindo o testemunho daquela mulher, o Senhor ia falando da história dela, mas também o Senhor ia me dando respostas. E o Senhor, Ele me disse assim: filha, lembra todas as vezes que tu ia para a minha presença pedir a cura da tua tia? Eu te falei que o que eu tinha para ela era uma coisa diferente do que tu me pedia. Mas eu respondi a tua oração na vida dela. E quando eu escutei o Senhor falar isso, eu entendi que o Senhor não deixa perder uma oração. Se Deus não te respondeu ainda, não se preocupe não. As suas orações não têm passado despercebida. Se Ele não te trouxe ainda a graça, porque ainda você não está preparada. Deus quer ainda trabalhar na tua vida. Deus quer ainda remexer a tua vida. Deus quer gerar cura. Deus quer gerar transformação. Mas na hora certa Ele vai te dar a resposta. Na hora certa você vai ver o milagre acontecer. Amém?
Glória a Deus. Pega na palavra Esther, capítulo 5. Enquanto vocês vão abrindo a palavra, eu queria trazer resumidamente um pouco da história de Esther. Vocês conhecem a história da rainha Esther? Quem conhece aqui, levanta as mãos. Poucas. O que é que acontece? A Bíblia vai narrar a história de uma mulher que foi escolhida para salvar o seu povo. E a gente vai entender dentro da história de Esther tudo aquilo que a gente acabou de ouvir, como testemunho de vida, como exortação. E o que é que acontece? Esther, ela viveu em um tempo em que ela precisou fazer a vontade de Deus. Sabe o que é que acontece? Muitas das vezes a gente passa por situações em nossa vida que a gente fica sem entender o porquê. Sem entender muitas das vezes porque, né, o marido está lá, cabeça dura, não está convertido, muitas provações. Como a irmã testemunhou, né? Logo a Monique testemunhou. Que história de vida. E muitas das vezes a gente não entende, mas tudo tem Deus. Tudo tem Deus, porque é Deus que movimenta a nossa história. Nada passa despercebido para Ele. E com Esther e Mardoqueu não foi diferente. Esther, meus irmãos, foi escolhida para ser rainha. Para ser rainha, substituindo a rainha Vashti. Esther, ela foi escolhida no meio de numerosas mulheres. E quando aconteceu o processo da escolha da rainha, a palavra vai nos dizer que em tudo Esther encontrou graça. Diante dos servos que estavam ali, organizando aquele processo. Quando o rei viu Esther, Esther ganhou graça diante dos olhos dele. E ao ver Esther, o rei se encantou. A gente pode dizer assim que ele se apaixonou por Esther. O coração dele palpitou de amor por Esther. E Esther foi escolhida para ser a rainha. Esther, ela perdeu o pai e a mãe. Então ela foi filha adotiva do seu tio, chamado Mardoqueu. Eles eram judeus. Porém, ninguém sabia que Esther era uma judia. Porque o seu tio havia pedido o segredo. E o que é que acontece? Existia dentro do reinado, diante daqueles servos todos de primeira classe que serviam o rei, um homem chamado Amã. Um homem soberbo. A gente pode dizer assim, um homem ruim. Um homem cheio de rancor no coração. Porém havia naqueles tempos, né, quando passava aqueles que tinham um cargo elevado, a pessoa tinha que fazer reverência, tinha que se ajoelhar. E Mardoqueu era o quê? Judeu. E judeu vai se prostrar diante de outro homem? Vai? Não. E o que foi que aconteceu? Por conta da posição de Mardoqueu, atiçou uma ira dentro do coração de Amã. E Amã traçou um plano para destruir, não somente Mardoqueu. Ele não se contentou em destruir a vida daquele homem, mas a vida de um povo em que ele representava. E daí ele convenceu o rei a gerar um decreto para exterminar aquele povo. E quando Mardoqueu soube do decreto, a palavra vai dizer que ele rasgou as suas vestes, vestiu saco e se cobriu de cinza e começava a clamar na praça pela misericórdia de Deus. A gente está resumindo a história porque a história é bem detalhista, bem longa.
E aconteceu que Mardoqueu, ele teve um encontro com Esté, a sua sobrinha filha, e passou para ela aquilo que estava acontecendo. E implorou a Esté que ajudasse, porque também destruindo um povo, também destruiria ela, que era pertencente àquela raça. E Esté, na empreitada, inspirada por Deus, pede Mardoqueu para, junto com o povo judeu, jejuar por 3 dias, só bebendo água. E ela também, junto com as suas servas, se vestiria com saco, jejuaria e clamaria a Deus, porque ela iria se apresentar ao rei, para tentar se intervir na situação. E aconteceu que, chegando ao 3º dia, Esté foi se apresentar ao rei. Aí pega aí a tua palavra. A intervenção de Esté junto ao rei. 3 dias depois, Esté vestiu seus trajes de rainha e se apresentou na câmara interior do palácio, diante do aposento real. O rei estava sentado sobre o seu trono real, diante da porta de entrada do palácio. Logo que o rei viu a rainha Esté no átrio, esta conquistou suas bocas e ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. E Esté se aproximou para tocá-lo. Quando o rei estendeu o cetro de ouro, acontece aí uma intervenção e uma resposta de Deus. Porque ninguém poderia se apresentar na presença do rei sem que fosse convidado, solicitado. Aqueles que sem autorização fizessem isso, era condenado à morte. Esté, sabendo disso, pede um povo para jejuar, para orar, para pelejar, para que ela se apresentasse diante do rei, para implementar um plano que com certeza veio do coração de Deus. Se não fosse a movimentação dentro do mundo espiritual, o que é que iria acontecer com Esté? Com certeza Esté seria morta. E aí a gente vê, meus irmãos, que dentro da história, a palavra, ela nos ensina a nos posicionar dentro da realidade de nossas vidas. Não precisa me responder, mas quantas de vocês têm jejuado e orado? Quantas de vocês, uma vez na semana, pelo menos, têm entregado um jejum para Deus? Quantas de vocês têm jejuado pelas causas que têm afligido o coração de vocês? Pelas graças que vocês tanto pedem para Deus? Pela conversão da família? Pela transformação do casamento? Quantas de vocês têm se colocado nessa empreitada de se despir de si mesmo, de se humilhar, dizer que vocês não são nada, para que Deus venha e intervenha na situação? Se vocês não lutarem, fica difícil de Deus agir, porque o Senhor, Ele precisa da nossa movimentação. Aí o Senhor sempre fala assim, uma coisa lá na comunidade da gente: é necessário, Isabel, que às vezes não, sempre, perdão, a gente dê passos para que Deus também movimente. Aí Santa Teresa d'Ávila vai dizer: coloca um pé, que Deus coloca o chão. É necessário a gente colocar o pé. E que pé é esse? É o da fé. É o ato de fé. É você determinar que você vai casar sem ter dinheiro. É você determinar que você vai ver a transformação da casa, do seu filho. Deus revogando condenações de família pelo ato de fé. A gente precisa trazer. A gente precisa trazer o sonho de Deus. Já está no mundo espiritual. Em casa, quando eu orava, já tem um tempo, por esse encontro,
o Senhor colocava no meu coração que existiam tantos sonhos mortos. Sonho de ser mãe. Sonho de uma transformação de vida, de libertação. Mas Deus está dizendo, tenha um ato de fé. Tenha um ato de fé. Creia que o Senhor, Ele pode transformar sim a sua vida. Creia sim que o Senhor, Ele pode mudar a realidade da tua história. Quis roubar os sonhos de Deus para a minha vida. Eu já saí de ansiedade, já saí de depressão, eu já saí de condição de tentar suicídio, eu já saí da condição de abandonar a minha família, de tirar a mão mesmo do arado e deixar, sabe, a vida me levar, de desistir de mim mesma. Porém, todas as vezes em que eu desisti de mim, o Senhor, Ele nunca se permitiu desistir da minha história. E Deus também, Ele não vai desistir de você. Ele não vai te deixar em paz. Tem aquela música, né? Príncipe da paz roubou a minha paz. Ele não vai te deixar em paz enquanto de fato você não estiver perto, atrelada, agarrada nele. Você vai precisar hoje reverter uma história de vida que talvez esteja se perpetuando por gerações, casamentos que não dão certo por gerações. Na minha família é assim, a mulher tudo se separa, os maridos é assim, tudo assim. Dia de domingo não fica em casa com a família, vai pro bar beber, emenda, vai pro campo jogar bola, e aquela vida. Não se contente mais com as migalhas. Não se contente mais. Deus quer levantar hoje mulheres ousadas, cheias do Espírito Santo. E eu vou trazer para vocês algo que o Senhor coloca no meu coração. Quem é casado aqui? Amém. A gente vai orar. Mas quando você chegar em casa, você vai com a missão hoje de orar pelo teu casamento dentro da sua casa. Você vai colocar as tuas mãos na tua cama, no teu leito nupcial, e você vai consagrar o teu casamento para Deus. Você vai pedir ao sangue precioso do Senhor e peça para Ele que Ele anule toda história de condenação, seja na tua família, que você traga na tua vida por meio de terceiros. Você vai hoje colocar a mão no chão da sua casa e vai consagrar esse solo. E quando eu falo, meus irmãos, consagrar é colocar mesmo a palma da mão e você vai dizer: Senhor, esta casa é tua. Eu consagro a minha casa ao Senhor. Tu és o Senhor desta casa. E hoje aquilo que não é teu dentro dessa casa, o Senhor vai tirar. Porque somente o Senhor é Deus da minha casa. Amém? Amém. Começa daí. Todos os dias você vai pelejar. No dia que você vai vacilar, que você esmurecer, você vai dizer: Espírito Santo, me levanta, me coloca de pé, não me deixa desistir. No dia que falta ânimo, mulheres, de levantar de manhã para seguir a vida, você vai dizer: Senhor, me levanta dessa cama em nome de Jesus. Está sem ânimo para fazer a comida para o marido, para cuidar dos filhos, para zelar com amor de tudo. Peça ao Espírito Santo, tudo que vós pedistes a Deus, Ele vos concederá. Mas a gente tem que pedir. Eu te convido a ficar de pé. A gente vai orar. A
A gente vai pedir o Espírito Santo, por meio da intercessão da Virgem Maria, a Virgem de Pentecostes. Quem faz todas as coisas, quem se move, quem dá vida, quem transforma, é o Espírito Santo. Jesus, Ele desejou te dar o Espírito Santo. Ah, mulheres, tem outra coisa. Coloca a mão no teu coração. O Espírito Santo está aí. Existe um Deus que habita dentro do teu coração, amém? Amém, mulheres? Você vai levar ele para casa, mas você não vai guardar ele na gaveta. Você não vai colocar ele dentro do guarda-roupa, dentro do armário da sua cozinha. Você vai deixar ele no lugar que é dele. E ele é o Senhor da tua vida. Você não vai mais guardar esse Espírito Santo, mas você vai deixar ele agir e transformar a sua vida. E você vai levar ele para outros, porque Deus levanta mulheres que serão profetas. Esse congresso é mulheres comprometidas com o reino, e o seu compromisso com o Senhor é de levar e propagar a graça do Espírito Santo que você recebe hoje.